Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e que você esteja preparado para começarmos o PET, né? Volume 2 de língua portuguesa. Fazendo uma correção, PET é plano de estudo tutorado, tá bom? E eu estava observando essa apostila, ela vai falar sobre o texto dramático, basicamente como um todo, nas 4 semanas. Só que em cada semana aborda, né, um assunto. Então, por exemplo, o texto dramático, vamos pegar o gênero textual. Os gêneros textuais, eles têm diferentes funções dentro da língua, eles têm... se você pegar o gênero literário, não é a mesma coisa que o gênero textual. O gênero textual já tem a função mais de entreter, são obras, são livros, né? Então, esse gênero dramático, no início da Idade Média, existia 3 gêneros, né? Que era os épicos, que contava fatos heróicos, que hoje é conhecido como narrativas, né? Tinha o gênero lírico, que é voltado à poesia, às cantigas, e o gênero dramático, que é o que está aqui. O gênero dramático envolve encenações, dramatizações, tá? Então, o gênero dramático... Volta um pouquinho, por favor, Caio, lá no início da... O gênero dramático é a representação dos textos, certo? Quando você lê, você vai descobrir informações importantes e eu vou ajudar um pouquinho, aí mesmo, por favor. Então, ele pode ser escrito em prosa ou em verso. Prosa é aquele tipo de texto que você inicia na linha, né, numa linha e vai até o final. O texto inverso a gente já conhece, como que é a estrutura do texto poético, né? E que há no texto dramático o discurso direto para reproduzir a fala dos personagens. Não há narrador, né? Então, ele é predominantemente dialogal. O que é isso? Diálogo. Pode ser entre um personagem, entre mais personagens. E dentro do texto dramático tem a sua estrutura, certo? O texto dramático tem as didascálias, que é um termo assim, nossa, o que significa didascálias? Didascálias nada mais é do que a rubrica. Sabe aquele termo que vem entre parênteses, explicando como é que o ator vai encenar? Então, no texto dramático, ele é desse jeito. Mas se você pegar uma fábula, uma crônica, ele não vai vir dessa forma, a estrutura é diferente. Então, as características do texto dramático é constituído por texto principal, por texto secundário, tem a listagem inicial, né, tem a indicação dos nomes lá no início do texto. Ele não é como um texto, se você pegar uma fábula, tem os travessões. Não, tem o nome das pessoas, de quem vai representar ali. Tem um discurso, no discurso dele, drama, né, dramático, pode ser feito em forma de monólogo, em que o personagem fala consigo mesmo, né? Ele fala consigo mesma. Tem diálogo, pode ser com duas ou mais personagens. Tem os apartes em que eles param de conversar no palco e vai conversar com a plateia. Tá? Tem a classificação dos personagens, que é protagonista, que é o personagem principal, ou os antagonistas, que são os personagens secundários, tem os figurantes. Então, para compor um texto dramático, é necessário um cenário, né? Outras características. Por favor, Caio. Outras características, ausência do narrador, como eu já comentei, predominância da fala em segunda pessoa, tu e vós, né? Aí, comentando dentro do texto dramático, ele também tem a sua caracterização, ou seja, ele tem os autos, que aí nós vamos ver o Alto da Compadecida. O que tem os autos? Tem as farsas, né? O que são as farsas? As farsas pode fazer uma crítica da sociedade de forma caricatural, palavra difícil, né? Caricatural. Ou os autos, que são textos mais simples, com uma linguagem menos formal, né? Então, você vai observar aí que o Alto da Compadecida é uma obra bastante conhecida do Ariano Suassuna e que tem características, né? Já foi encenado por
companhias de teatro brasileira, né? Se você quiser saber mais, é só você acessar o link abaixo aí que você consegue mais informações. É uma peça bem engraçada, em que existe o personagem João Grilo e o Chicó, que são os protagonistas, né? Então, no Alto da Compadecida, você vai observar a caracterização do texto dramático. Observa aí que tem o nome dos personagens logo no início, que tem as didascálias, que são as rubricas que aparecem explicando como eles vão proceder no palco, explicando como eles vão agir, né? Porque o drama significa ação, né? Então é a representação, tá bom? Então você vai conhecer um pouquinho, só um fragmento, mas se você tiver a oportunidade de assistir, eu te aconselho, que é muito boa, né, a peça. E depois você vai na questão 4. Quantos personagens participam deste diálogo que você acabou de ler? É fácil você identificar, né? Está bem explícito. 5. De qual personagem você mais gostou? É pessoal e você pode justificar por que você gostou mais desse, né? Ou de outro. Então, não só colocar o nome do personagem, mas justificar também. Na questão 6, observe cada fala e responda. Na frase, que gritaria é essa? Por que foi colocado esse ponto de interrogação? Qual seria o tom da voz do padre nesse momento? Então, nessas rubricas explicam como é que eu deveria entrar em cena, né? O padre com desprezo, olha aí entre parênteses explicando, um cachorro, né? Como seria? Será que seria com empolgação? Eu teria a mesma, eu iria representar com desprezo da mesma forma como se eu tivesse eufórica, né? Feliz. Então tem que mudar. A encenação é isso. A dramatização cobra do personagem, né? Às vezes nem a fala, mas as ações, né? As interpretações, de forma que antigamente, língua portuguesa, na época que eu estudei, né, não sou tão velha assim, chamava-se comunicação e expressão, né? Então, expressar-se no palco, às vezes você não precisa nem falar. Na frase acima, qual orientação foi colocada entre parênteses? Né? Para que foi utilizada essa orientação? Acho que eu até já comentei acima. Como você imagina que seja a expressão facial do personagem nesse momento? E por quê? Tá? Pode voltar lá no texto para você ler. A letra C. Chicó, mas padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. Por que foi usado o ponto final? Qual a intenção de Chicó nesse momento? Né? Será que ele está fazendo uma pergunta? Será que ele está admirando? Será que ele está afirmando algo? Né? Então, você pode rever os sinais para você responder a essa questão. Tá bom? Continuando. Acabou por essa semana. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo.